comentário, tá certo, a respeito desse tema. Esse tema é um tema muito importante, inclusive foi tema de alguns projetos e trabalhos missionários que fizemos aqui alguns anos atrás, né? O capítulo 4 de João, especialmente o verso 33, o verso 35, que é o texto escolhido pelo senhor para essa semana, diz respeito a uma readequação de visão. Na verdade, um equilíbrio, um encontro das visões, da visão humana e da visão de Cristo, da proposta de Cristo e de como nós devemos reagir a essa proposta. Eu costumo dizer sempre que um dos maiores desafios de Jesus, quanto líder, quanto um homem que estava agregando em torno de si, o homem-deus ou Deus-homem que estava agregando em torno de si um grupo heterogêneo, é importante dizer isso, não era homogêneo, era heterogêneo no aspecto de personalidade, no aspecto cultural, no aspecto de capacitação. Você tinha um precipitado como Pedro, mas você tinha um amoroso como João. Você tinha um pragmático como Judas, por exemplo. Enfim, eram 12 personalidades, perfis diferentes. E o maior desafio de Jesus, e eu costumo dizer isso sempre, não foi curar, levantar paralítico, ressuscitar mortos. O Novo Testamento fala-nos de algumas ressurreições. Não era isso. Milagre é uma especialidade de Deus, digamos assim. O maior desafio de Jesus, quanto líder e quanto iniciador de tudo isso, da igreja, da obra missionária, foi preparar homens despreparados, pastor Isaac. Foi de dar a estes homens um plano, um projeto, um modus operandi, digamos assim, de acordo com os seus padrões. Nós não reinventamos roda em missões. Alguém que queira se aventurar em dizer que criou alguma coisa em missões, ao meu ver, não criou. Jesus não convidou os discípulos, por exemplo, para iniciar nada. Ele apenas disse assim, eu já fiz com que o bonde começasse a andar e entrem nele. Eu já comecei a obra, eu estou convidando a vocês a participarem dela. Agora, lembrando a vocês que já existe um padrão estabelecido, que já existe um modo de trabalho específico e que existem normas e que existem regras aqui. E é o que ele especifica no texto em que o Senhor escolheu, no verso 35. Curar é fácil. Agora, preparar um Pedro para liderar a igreja, preparar um Tiago com personalidades diferentes, homens que, humanamente falando, provavelmente fossem reprovados em seletivas, em qualquer outra coisa, mas que foram úteis nas mãos de um oleiro. Não é? Vasos que talvez fossem reprovados para serem expostos e utilizados por qualquer outra olaria, mas na de Jesus deu certo. Por quê? Porque Jesus tem essa especialidade característica. Então, o maior desafio dele foi de readequar a visão, de fazer com que os discípulos trabalhassem na mesma sintonia que ele. E esse é um grande desafio para nós. Precisamos entender quanto igreja, eu como militante de missões aqui, o senhor aí em Caicó, nós quanto igreja, que nós estamos inseridos em um transporte em movimento. E esse transporte já tem uma engrenagem pronta. E não é a estratégia. Às vezes, a estratégia falha. Às vezes, o que funciona aqui não funciona aí. O que funciona aí não funciona aqui. E sabe por que isso acontece? Porque o segredo não está na estratégia. O segredo está em quem Deus resolve escolher e ungir. E já dizia um grande pregador, Deus não escolheu estratégia. Deus não ungiu estratégia. Deus escolheu homens. E deu a estes homens o privilégio de levar adiante a sua mensagem. É por isso que a igreja deu certo. E Jesus já disse, eu edifico uma igreja que é minha. Eu estou edificando porque ela é minha. E se ela é minha, está edificada, as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Isso é princípio. A igreja está edificada, a igreja já tem um início. E se as portas do inferno não vão prevalecer, é porque a ordem é para sair, a ordem é para avançar. A porta não é instrumento de ataque, porta é instrumento de defesa.
Então, se as portas do inferno não vão prevalecer, Jesus, em outras palavras, estava dizendo assim, podem atacar, podem avançar, podem ir, e não batam só, mas empurra a porta. Vai, arranca as almas do inferno. Por quê? Porque eu tenho uma promessa para vocês, de que se a igreja sair de dentro das quatro paredes, das suas redomas, dos seus dogmatismos exacerbados, e caminhar por uma visão que às vezes é contraditória à nossa, que às vezes nós temos que dar o braço a torcer, se a igreja entender essas verdades, a porta do inferno não prevalece. Não é o inferno atacando a igreja, é a igreja atacando o inferno, é diferente. Então, o texto do verso 35, Jesus estava mostrando exatamente essa necessidade. Ele está dizendo, olha, vocês estão achando que a ceifa está acontecendo em uma hora errada, a hora já chegou. E o verso 35 diz assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Quer dizer, a ociosidade estava presente na cabeça deles, dizendo assim, se Jesus está conosco aqui, só a necessidade é mais para frente, ele dizendo, levante os seus olhos, olhem para o que eu estou olhando, enxerguem o que eu estou enxergando do ponto de vista que eu tenho, e não do que vocês têm, tá? Então a necessidade é muito mais urgente do que você imagina. E o interessante é que os discípulos tinham dificuldade de entender isso, porque no verso 32, um contexto aproximado, Jesus disse assim, olha o verso 31, entretanto, isso depois do diálogo com a samaritana, acontece exatamente esse texto, e a Bíblia diz aqui, entrando os seus discípulos, lhe rogaram dizendo, Rabi, come, e ele porém disse, uma comida tenho para vocês, que vocês não conhecem. E alguém pensou, ele trouxe alguma coisa para comer? E o texto do verso 34, Jesus responde dizendo, a minha comida é trabalhar. Isso é interessante aqui. Eu me alimento do trabalho para o reino. Eu me alimento quando estou cumprindo o meu desígnio, o meu papel. Logo eu percebo que quando a igreja deixa de cumprir o seu propósito, ela seca. Há uma frase missiológica pequena, mas profunda. A igreja, e quem está nos acompanhando pode anotar, o senhor já deve conhecer. A igreja que não evangeliza se fossiliza. E o processo de fossilização é oriundo de uma ressequidão pela inércia. Ou seja, a igreja parou no tempo. Há igrejas que estão paradas ou que mudaram os seus propósitos e as suas prioridades. E eu não posso mudar a prioridade. A prioridade da igreja é a missão dela. É o que dá essência a ela. É o que dá cor, o que dá brilho, o que dá graça. E, aliás, há uma outra frase, eu gosto dessas frases assim, extremamente fundamental. A igreja está na terra por causa dos que não estão nela. Vou repetir. A igreja só está na terra por causa daqueles que não estão nela. Então, é por causa dos que estão lá fora, por causa daqueles que ainda não receberam a iluminação do evangelho, é que a gente está aqui batendo esse papo, é que a gente está orando todos os dias, é que nós estamos militando quanto igreja contra uma pandemia em um contexto tão adverso, crendo que é num contexto de um vento contrário que a igreja cresce. Isso é um princípio dinâmico, é um princípio físico. O avião só sobe quando o vento é contrário, não é? Então, quanto mais força contrária vem contra a igreja, mais ela vai crescer, prosperar pela promessa que Deus a fez. Então, dar aos discípulos essa noção de reino foi o maior desafio de Jesus contra o líder. Veja que há vários exemplos no Novo Testamento que fica muito claro que a visão dos discípulos ainda era uma visão embrionária. Por exemplo, em João 6, um texto mais à frente, na multiplicação de pães, quando os discípulos olharam para aquela multidão, enxergaram um problema, Jesus viu uma oportunidade. Então, quando eu começo a ver problemas ao invés de oportunidades, é porque a minha visão precisa se reequilibrar, se alinhar com a visão de Cristo, né? E os discípulos se aproximaram dele e disseram assim, mestre, despede esse povo, porque a gente não vai dar conta. Jesus disse, senta todo mundo e vocês vão servi-los. Mas se vir como se nós não temos recursos. O interessante é que na missão funciona assim, pastor Isaac. Primeiro é o desafio, depois é a revelação do recurso. Primeiro nos vem o desafio, depois Deus nos manda recurso. Jesus disse assim, dá-lhes de comer. Alguém disse assim, a gente não tem.
Não tem. Não dá. Jesus disse, dá-lhes de comer. A multidão está aí, pronta, preparada. O campo já está verde, a ceifa já, o tempo da ceifa chegou. Está na hora de vocês crerem na promessa e agirem. Porque vocês serão participantes. Vocês não podem ficar vendo. Há muitas pessoas, pastor Isaac, aí em Caicó, não sei se tem, mas no mundo todo tem, que chora no culto de missões. Se sensibiliza com a missão. Acha bonito, mas não bota a mão no bolso. Mas não dobra o joelho. Mas não ora. Mas não se envolve. Então, o que Jesus estava propondo para os discípulos é envolvimento. E não só sentimento.